Chamaram de insano, criticaram por parecer bagunçado. Um piloto disse até que é como lutar pela própria vida. E tudo isso abriu espaço para as equipes usarem truques no pit lane para tentar enganar os adversários. Bem-vindo ao mundo dos jogos de pit lane da Fórmula 1 atual. Agora conseguiu o lugar certo na fila do qualifying, virou uma batalha silenciosa, mas decisiva. Hoje, o sucesso ou o fracasso de uma equipe depende de escolher o ponto exato naquele caos de carros que saem do pit lane a cada volta rápida no qualifying. Se você sai cedo demais e fica na frente, acaba pagando um preço. Perde o melhor momento de pista emborrachada. E pode até pegar tráfego na volta rápida. Mas se, por outro lado, você sai tarde demais, vai parar no fim da fila. E veja, a diferença entre sair cedo ou sair tarde é de menos de 1 segundo. Ser o último a abrir a volta pode até parecer bom, por causa do asfalto mais emborrachado. Mas ficar no fim da fila do pit lane é perigoso. Pode nem dar tempo de abrir a volta. O maior problema é que, se você for o último, vai ficar parado mais de 1 minuto no fim do pit lane, porque os pilotos esperam para abrir espaço para o carro da frente. Nesse meio tempo, os pneus esfriam, a preparação vai por água abaixo e a volta é arruinada. Não é à toa que alguns pilotos apontam esses segundos críticos na saída do pit lane como o novo ponto de estresse do fim de semana. Esteban Ocon, da Haas, disse que é extremamente difícil e estressante para a equipe. Segundo ele, os mecânicos brigam feito loucos tentando adivinhar o que os outros vão fazer. Por isso, as equipes estão se preparando nos mínimos detalhes para achar o ponto ideal na fila. E também por isso algumas estão tentando enganar as rivais. Vamos então explicar como surgiu e como anda essa nova guerra entre as equipes. Com o grid mais apertado nesse ano e as ultrapassagens mais difíceis, a posição no grid virou um fator decisivo. Pode transformar um fim de semana morno num fim de semana espetacular. Por isso o qualifying ganhou ainda mais importância. Cada detalhe da preparação do carro passou a contar. Um dos pontos-chave é colocar os pneus na faixa ideal de temperatura e estar na pista na hora certa. Antes, a melhor posição era quase sempre ser o último a cruzar a linha de chegada no qualifying. Era quando a pista estava no auge. Mas daí veio uma regra criada em 2023. Ela proíbe os pilotos de forçarem uma posição no fim do pelotão, por exemplo, andando devagar nas voltas de saída. Tirar demais o pé nas curvas finais gerava muito risco. Houve muitos quase acidentes, quando carros em volta rápida encontravam uma fila de pilotos lentos esperando até acharem pista livre. O ápice disso foi no GP da Itália de 2019. Na tentativa de evitar ficar no início da fila e perder o vácuo, os pilotos andaram em ritmo absurdamente lento. Nico Hülkenberg, que tinha sido o primeiro a sair do pit lane, tentou dar uma de esperto. Ele errou o traçado de propósito para entrar numa área de escape e perder tempo. A ideia era cair mais para trás do grupo, mas não funcionou. Os outros reduziram ainda mais a velocidade e colocaram água no chope de Hulk. No fim, os carros foram tão devagar que 7 dos 9 que estavam na pista não cruzaram a linha de chegada a tempo. Foi esse efeito dominó que abriu caminho para mudanças a partir do GP da Emília-Romanha de 2022. Na época, o diretor de prova da Fórmula 1, o alemão Niels Wittich, criou uma regra de delta máximo de tempo. Na prática, era uma velocidade mínima nas voltas de saída. Isso já complementava outra regra que impedia os pilotos de andarem devagar demais nas voltas de entrada aos boxes. A partir daí, os pilotos passaram a ter que encontrar espaço entre os carros ainda no pit lane, o que no início não causou grandes problemas. Mas com o tempo, as disputas ficaram mais agressivas nos pit lanes mais largos. Alguns toques e asas dianteiras quebradas levaram à criação de novas normas de conduta. No GP de Mônaco de 2024, Wittich publicou nas notas de evento as regras revisadas. Ali, ele detalhava os comportamentos esperados dos pilotos. Ele primeiro reforçou as exigências do Código Esportivo Internacional de que os pilotos deveriam entrar na faixa rápida do pit lane assim que possível, e trouxe uma nova regra sobre a formação da fila. Ficou definido que um carro será considerado na faixa rápida quando um pneu ultrapassar a linha branca sólida que separa a faixa rápida da faixa interna. Também foi esclarecido que o pneu precisa estar completamente do outro lado da linha. Para evitar que alguém tentasse se meter na fila com apenas o bico do carro, as notas deixaram claro que o código só permite a mudança sem atrapalhar desnecessariamente os carros que já estão na faixa rápida.
Na prática, quem está saindo da garagem tem que esperar por brechas. E quem já está a caminho da saída do pit lane não precisa dar passagem. Então, se um piloto atrasar um pouquinho a saída, ele não perde só uma ou duas posições. Ele pode cair do início da fila direto para o fim. E isso é um pesadelo. É só fazer as contas. São 20 pilotos no Q1, com ultrapassagens proibidas na faixa rápida. E cada carro esperando cerca de 5 segundos antes de sair para abrir espaço. Você pode ficar preso por até 1 minuto e 40 no fim da fila. A Pirelli estima que isso faz a temperatura dos pneus caírem de 115 para 80 graus. Além disso, se você esperar demais, corre o risco de ser cortado pelo cronômetro e nem abrir volta. Ou, se conseguir sair a tempo, pode ter a volta de saída atrapalhada por outros carros que já vinham em volta rápida. Aí tem que tirar o pé e isso estraga ainda mais a preparação dos pneus. Carlos Sainz foi dramático e disse que atualmente os caras estão lutando pela própria vida no qualifying. As novas regras de pit lane dividem opiniões no paddock. As cenas às vezes são caóticas. Tem equipe brigando por posição na fila e lidando com baita estresse. Por isso tem gente que diz que essas regras falharam. Por exemplo, a Ayao Komatsu, chefe da Haas, entende que é tudo culpa da regra do tempo delta máximo e diz que ela é desnecessária. Ele acha que a regra virou um remendo mal pensado. Mas outros reconhecem que, apesar dos transtornos, essas novas regras evitam algo muito pior, que é o risco de batidas nas curvas finais, por causa da diferença de velocidade entre quem está em volta rápida e quem ainda está devagar para abrir espaço. A Aston Martin reconhece que se criou um jogo de xadrez entre as equipes, mas mesmo assim, ela acha muito mais seguro transferir o problema da pista para o pit lane. A chance de conseguir o ponto perfeito na fila do pit lane levou algumas equipes a usar táticas quase de guerra. A urgência de sair cedo depende de onde a equipe fica na ordem do pit lane. Essa ordem é definida pelo resultado do Mundial de Construtores do ano anterior. Quem está lá no fim do pit lane, perto da saída, tem uma vantagem e um risco. A vantagem é a saída mais livre, mas tem o risco de perder o momento certo e ser empurrado direto para o fim da fila. Basta alguns carros saírem um pouco antes do esperado e ocuparem a faixa rápida para bloquear totalmente a passagem dessas equipes. Elas ficam presas vendo o restante do grid passar. Isso acontece porque os pilotos sabem que não é vantagem da passagem nesse momento, então ninguém abre espaço para ninguém. Por outro lado, há quem saiba que uma pequena demora na saída pode ajudar a manter os pneus mais frios, se o carro responder melhor assim. Para essa turma, não tem problema deixar alguém entrar, principalmente porque isso pode atrapalhar quem vem atrás. Alex Albon disse que algumas equipes deixam os carros passarem de propósito porque preferem esfriar os pneus antes da volta de saída. E foi nessas que surgiu um jogo psicológico. É comum uma equipe mandar os mecânicos ficarem de olho nos adversários. Se notarem um movimento, dão um alerta para o time se preparar para uma possível saída. E claro, com a ação veio a reação. Muita equipe começou a fazer movimentos falsos para confundir os outros, coisa típica da Fórmula 1. Quando o nosso time aqui da The Race, lá na Inglaterra, perguntou se os times estavam mesmo jogando esse jogo, Andy Stevenson, da Aston Martin, foi enfático. Com certeza, e tá todo mundo aprendendo a jogar, disse ele. E ele explicou que os times têm softwares no pitwall que mostram quando os carros são ligados ou desligados. Mas Stevenson ainda acha que o ideal é manter o plano original e não cair nos dribles que os outros tentam dar. Esses jogos de pit lane devem continuar fazendo parte da Fórmula 1 até pelo menos o fim do ano. O impacto que eles vão ter em 2026 ainda vai depender da sensibilidade dos pneus, das chances de ultrapassagem e do equilíbrio do grid. E tem mais um detalhe curioso para o ano que vem. Com a chegada da Cadillac, a gente vai ver mais 2 carros jogando o jogo tático no caos do pit lane.